Pessoal, lembrando que no dia 14 de dezembro a gente vai ter uma festa beneficente, a festa do Bazar, a Feira do Bazar, das 9 às 5 horas da tarde na Caixa Federal. É isso, bastante coisa, bastante novidade. Vamos fazer a prece inicial? Agora vocês vão aparecendo à noite, Pedrão. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos todos reunidos aqui. Em nome de Deus, de Jesus, da espiritualidade maior. E vamos tentar estudar, tentar entender mais um pouquinho dessa nossa existência, né? Dessa nossa vida por existências. E hoje, vim até equipado, eu trouxe o óculos para perto, porque se eu tiver que ler, ultimamente eu venho comendo umas letras, a idade chega, é duro, né? E hoje nós vamos retornar a um passado bem distante, lá na época dos nossos ancestrais, não é assim que a gente escuta falar? E quem são os nossos ancestrais? Nós mesmos. Nós mesmos, por quê? Lembra que eu fiz uma palestra aqui contando a história de um espírito? E nós estamos nessa vida. Começamos, vai saber lá, como simples ignorantes dentro de uma família espiritual e estamos vindo dentro delas. Só que se a gente for deixando gerações para trás, vamos vendo que fomos nosso tataravô um dia, ou até mais do que tataravô, que eu não lembro onde vai parar isso daí, mas bem longe, né? E aí, de repente, vemos dentro da mesma família, como o tataraneto dessa vez, para recuperar aquilo que, como tataravô, nós deixamos passar bem longe. Só que eu vou falar um pouco mais longe do que isso, tá? Esse livrinho aqui é muito interessante. Esse ano eu fiquei, bem dizer, o ano inteiro dentro dele, não terminei ainda. Porque ele é um tanto quanto
para pessoas leigas e xeretas como eu, ele é um tanto quanto difícil, porque ele é um livro mais científico, puxa mais para a área científica, não deixando, lógico, a espiritualidade de lado, né? Que é o Evolução em Dois Mundos, que foi psicografado por uma dupla, né? Chico Xavier e Valdo Vieira. E os termos, principalmente técnicos, os termos científicos, é que deixam a gente, muitas vezes, sem entender o conteúdo do texto. E muitas vezes a sequência desses termos no texto, aí a gente tem que voltar a ler, abrir o dicionário, procurar. Termo técnico, muitas vezes você não acha em dicionário, tem que procurar dentro da internet para poder chegar a uma conclusão do que aquilo quer dizer, né? Então, espero que até o final do outro ano eu termine esse livro. Com as pesquisas e tudo, né? Só que eu passei por um trechinho essa semana, no estudo que eu faço diário dele, e é um trechinho que me chamou muito a atenção. Até porque me chamou a atenção, porque estava mais fácil de entender. Não estava com muitos termos técnicos, né? Estava assim mais no grau do xereta, né? Consegui resumir em 2 folhas. Vamos ver se eu consigo passar para vocês alguma coisa sobre isso. E o interessante é o capítulo 20 do Evolução em Dois Mundos, que ele fala sobre corpo espiritual e religiões. Mais complicado ainda de falar, né? Porque a gente acaba mexendo no calo dos outros. Mas não vamos mexer no calo de ninguém, não, tá bom? Ele começa assim, ó. Responsabilidade e consciência. À medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. E a gente vê que ainda o mundo está muito sem responsabilidade ainda, né? Mas quando eles ditaram, os espíritos ditaram esses livros para esses 2 médios, eles já estavam colocando que nessa época a responsabilidade e a consciência é que vinha mudando o conteúdo material. O respeito entre o ser humano, a formação familiar. Porque se a gente for pegar lá da época, que eu vou falar daqui a pouquinho dos ancestrais, o ser humano, ele já teve a passagem dele bem como animal mesmo, tá? Nasceu, se vira para mamar, tal, tipo um macaco, né? Mas desprendeu um pouquinho da família, vai se virar. Vai ter que brigar por domínio do povo, para mostrar quem que é o mais forte. Então, o ser humano passou por isso. Aqui ele já está numa fase diferente, ele já está assumindo responsabilidades e tendo consciência desse processo evolutivo ao qual ele vem passando. Por isso que o início do texto fala em corpo espiritual e religiões. Que nós vamos ver um pouquinho mais, lógico que eu não vou conseguir tratar do capítulo inteiro sobre isso, mas a gente vai ver um pouco mais adiante a responsabilidade que as religiões tiveram nesta consciência e nessa responsabilidade que o ser humano assume para si, percebendo, começando a ter a percepção de que ele era algo mais do que um corpo físico por aqui, sem responsabilidade, né? Então ele começa a perceber essa situação. Aí a inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. Um texto para a gente poder chegar numa conclusão disso, porque parece que a gente está falando de alguma coisa, eu falo assim, mas Deus já é falado desde a Idade Média, a gente já conhece, vê histórias, né, sobre Deus, apesar que um pouco deturpada, não só naquela época, mas hoje ainda se deturpa Deus, briga-se por Deus, lutas, guerras por Deus. E Deus nunca quis nada disso. Mas é o homem ainda na caminhada evolutiva, nessa percepção
dessa responsabilidade e dessa consciência que ele deve assumir. Até a época recuada do Paleolítico, agora é que a gente vai buscar o nosso ancestral, mais ancestral que nós temos dentro do nosso espírito, porque passamos por lá. Se nós fomos criados simples e ignorantes dentro desse planeta para exercer um processo evolutivo em várias existências que por aqui passamos, estivemos lá na criação. E estamos nesse caminho evolutivo. Só para vocês terem uma ideia, essa época do Paleolítico, ela vem lá de 2,5 milhões antes de Cristo e chega até 10.000 antes de Cristo. Esse tempo que nos diz aqui, as escrituras dadas pelos Espíritos, foi um tempo em que o plano maior, os arquitetos espirituais, comandados por Jesus, logicamente, estavam moldando ainda o corpo físico. Foram milhões de anos nós reencarnando nesse plano, sem uma consciência ainda de responsabilidade e do processo evolutivo. Só para que eles conseguissem fazer com que este corpo físico fosse a ferramenta ideal numa época para que o espírito pudesse, a partir de então, começar a pensar do lado espiritual. Por isso que eu queria que vocês entendessem bem o começo dessa questão da responsabilidade e consciência, porque dentro dessa época, o ser humano encarnado, a paleolítica, era como animal. Era tratado num ambiente hostil. É isso daí, nós estamos falando da época da pedra lascada, gente. Tá? A partir desses 10.000 antes de Cristo, é que nós vemos que o plano espiritual acha que então o corpo físico tem uma concepção que já pode começar a se mudar aquilo que o espírito vai fazer aqui. E então começam e nesse processo também nós temos o processo reencarnatório daqueles espíritos que foram excluídos de outras galáxias, de outros planetas, e trazidos até aqui com a sua inteligência, mas com a moral baixa, para fazer com que esse espírito conseguisse entender a questão da responsabilidade e consciência. Eu vou ter que tirar o óculos, não vai adiantar. Então, nessa época, interferiram as inteligências divinas para que se lhe estruturasse o veículo físico. Todo esse tempo que eu falei para vocês, de 2,5 milhões antes de Cristo a 10.000 antes de Cristo, muitos milhões de anos, apenas para a estruturação física, dotando-a com preciosas reservas para o futuro imenso. Quer dizer, 10.000 antes de Cristo, temos relatos 8.000 antes de Cristo, né? Passagem já de Moisés, quer dizer, vocês veem que está pertinho ali já. 2.000 é o que nós estamos hoje para frente de Cristo. Ficou ainda 2.000 anos numa labuta até chegar à época de Moisés. E toda a transição da história que daí para frente nós já temos relatos e já conseguimos entender um pouquinho desse processo. Né? Então, quando Moisés teve que usar daquela condição do olho por olho, dente por dente, lá, né? Com a espada lá. Por quê? Porque vocês percebem que ainda o ser humano era muito selvagem naquela época. Era tratado muito a ferro e fogo. Então ele tinha que segurar um pouquinho a ponta de um povo que ainda estava, apesar que a gente vê tanta coisa hoje ainda, né? São resquícios da nossa alma que vieram lá daquele passado selvagem que nós tivemos, viu, gente? Envolvendo-a na luz da responsabilidade, conferiram-lhe o dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido. O ser humano começa a entender que este corpo físico, este veículo de passagem pelo planeta, ele começa a entender e a cuidar do patrimônio que ele tem. Ele começa a ver o corpo físico de forma diferente.
Porque naquela época, encarar uma guerra, morrer ou deixar de morrer, para eles não tinha nada demais. Pelo contrário, né? Quem se encarava para uma guerra era tido como corajoso, né? E o covarde ficava escondido. Então tinha muito dessas questões ainda que vão mudando a concepção do ser humano. Investindo-a na riqueza do pensamento contínuo, entregaram-lhe a obrigação de atender ao aperfeiçoamento de seu corpo espiritual. Então nós começamos a ter já a história de Moisés. Moisés, o que ele estava fazendo? Ele veio com uma missão, ele entendia isso. Só que ele estava jogado num local onde a selvageria era muito grande. E ele tinha que conter aquilo, porque ele estava tentando levar aquele povo para um processo de evolução, ou de responsabilidade e consciência, de entendimento daquilo que veio se fazer aqui na Terra. Eu não posso me aprofundar muito nesse lado aí, porque senão o principal fica aqui, né? Aí nós vamos partir para dentro, eu tive que pular uma parte aí do capítulo para chegar até a atividade religiosa, para a gente poder entender o quão importante foi o processo das religiões nessa questão de amenizar a selvageria do ser humano e transformá-lo num ser, ou num entendimento de que ele poderia ser um ser superior, amável, sem muitas disputas, né? Será que isso está acontecendo hoje? Mas nós estamos só 10 mil para frente do Moisés, gente. Vocês estão percebendo que, se for ver, é pouco tempo? Para um processo de um corpo que ficou milhões de anos, em um processo só para compor o corpo físico, aí nós temos 10 mil antes de Cristo. Com 8 mil aparece Moisés. Se a gente somar de Moisés para frente, nós estamos a 10 mil, a mesma diferença. Para o plano espiritual isso não é nada. É que para a gente aqui 50 anos é muito. Muita gente não vive nem os 50 nessa existência. Já foi daqui. Tem uns que estão mais aí, né, tia? Está aguentando firme. 80 e não sei quanto, né? A avó Lina lá em Campinas com 96, está lá. Está cada vez indo mais longe o corpo físico. Por que isso? Estabelecido, porém, o princípio de justiça e aflorando a mentação incessante, o homem começou a examinar em si mesmo o efeito das próprias ações. O que é isso? Ele começa a ter consciência e responsabilidade. Começa a perceber que os seus atos geram situações para ele mesmo e pelo meio a qual ele convive. Ação e reação. Fez, retorna. Se fez bem, retorna bem. Se fez mal, retorna mal. Ele começa a ter essa percepção. Só que 10 mil para frente ainda parece que tem alguns que não entenderam ainda essa questão, né? De modo a crescer conscientemente para a sua destinação de filho de Deus, herdeiro e colaborador da sua obra divina. Começa-se também a entender a questão de Deus. Apesar de deturparem os deuses, né? Porque eu acho que eu já falei aqui, vou falar novamente. Quem não leu as obras, a trilogia dos Exilados de Capela, leiam que vocês vão entender isso. Está contando justamente, conta essa passagem que nós tivemos. Os egípcios, que foram os mais avançados num tempo remoto, que conseguiram nessa parte religiosa chegar mais próximo ao que se esperava de uma religião monoteísta. Mas mesmo assim, esses capelinos que aqui reencarnaram, com todo o processo consciente que eles tinham, evolutivo, mas com a moral ainda baixa, que é isso que eles vieram trabalhar aqui, eles acabaram escravizando aqueles espíritos nascidos e criados junto a este planeta, pelo seu poder de
pela sua capacidade e poder de conhecimento, e ainda, vamos dizer assim, o mal ainda arrasa em seus corações, eles fizeram um domínio. E muitos capelinos foram tidos como deuses aqui, quando encarnados nesse processo de auxílio. Tá? Se a gente pegar a mitologia grega, nós vamos achar um monte de deuses, né? Que de deuses, na verdade, não tinham nada. Eram seres humanos encarnados, que Deus só tem um. Só que eles tinham um processo evolutivo maior, conhecimentos maiores, e eles dominavam pelo conhecimento, pela sabedoria. E escravizavam os outros coitados. Mas, para aqueles que foram escravizados também, foi um processo para o processo evolutivo. Que somos nós. Porque hoje, capelinos encarnados mais, pelo que relata o plano espiritual, não existe mais nenhum. Né? Os últimos requisitos dessa civilização é justamente a civilização egípcia. O que restou dentro do planeta. Por isso que ninguém consegue explicar até hoje como que as pirâmides foram levantadas. Como aqueles blocos de concretos enormes foram colocados em formas alinhadas. Eles tinham toda uma sabedoria que ainda ninguém consegue entender, sem os maquinários de hoje. Tá? Porque com os maquinários de hoje fica mais fácil levantar qualquer pedra, né? Aí o ser humano, ou esses espíritos, faminto de elucidações adequadas quanto ao próprio caminho, ergue as antenas mentais para as estrelas, recolhendo os valores do espírito que lhe consubstanciam o patrimônio de revelações do céu, através dos tempos. Então, o que acontece? Quando a gente começa a aprender alguma coisa, o que acontece? Aquela euforia de querer saber tudo no mesmo dia, na mesma hora. Não é assim, né? É aquele processo. O Espiritismo nos dá bem essa condição, que a gente percebe que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe sobre ele. Mais revelações ele vem nos trazendo. Até porque a gente vai ampliando a capacidade nossa de conhecimento e de sabedoria, porque nós vamos juntando a experiência da vivência, a experiência da leitura dos livros de conhecimentos, e isso vai abrindo um leque muito grande também na nossa visão, tanto material como espiritual. E então a gente consegue perceber que falta muito ainda para estudar. A gente lê o mesmo livro várias vezes, deixa ele lá num canto, a hora que você volta a ler de novo, principalmente voltado dentro da doutrina espírita, você fala assim, nossa, parece que eu não passei por esse texto. É que você adquiriu experiência de vida, mais conhecimentos fora daquele livro, dentro da doutrina, que lhe abre um campo que naquele momento em que você leu a primeira vez, você não conseguiria entender aquilo lá. Naquela passagem você já está conseguindo entender. Então parece que naquele momento você não tenha nem lido o capítulo, né? Isso porque nós vamos ampliando a mega de conhecimento que podemos ter. E eles voltam às antenas, como ele relata aqui, né? Eles voltam às antenas mentais para as estrelas. Por quê? Começa a ter o entendimento de que a vida não se resume apenas nesse planeta, nesse corpo, nessa matéria. Começa-se a perceber que existe alguma coisa a mais do que isso. Porque não é possível a gente levar a nossa vida tão corretamente a troco do quê? Se acabou, morreu o corpo físico, terminou tudo. Para que nós vamos viver assim? Tem pessoas que eu converso que não acreditam. Elas falam assim, não é que eu não acredito. Eu acredito, mas não acredito. Quer dizer, não acredita, na verdade, que existe uma vida, que a vida continue após o corpo físico, né? Mas aí eu questiono ela. E por que você leva a tua vida, então, tão honrada, moralmente falando? Trabalha, estuda, criou família, tal. A troco do quê? Se você não deve nada para ninguém, sai por aí matando, roubando, vive bem e acabou. Não é assim? Não vai ter que pagar nada para ninguém. É que lá no íntimo, apesar de não acreditarem, no íntimo, alguma coisa diz para que elas não ajam daquela forma. O que é esse íntimo, gente?
é aquilo que as pessoas não conseguem encontrar, que é o nosso Deus interior. Quando a gente se volta para dentro de nós mesmos e alguma coisa nos diz assim, não haja dessa forma, que você está agindo sem coerência, sem ser incorreto. Mesmo que alguém te fale que aquilo é correto ou deixa de ser. Mas aquela voz íntima fala, não haja dessa forma. É o nosso eu interior, é o nosso Deus interior que está aqui, que nós carregamos ele junto de nós. E é isso que nós estamos aprendendo nesse processo depois de todos aqueles milhões de anos de preparação do corpo físico, dessa ferramenta. É que nem o carro, gente. Quando o Henry Ford criou o Ford 29, né? Vamos nem falar daqueles a vapor ainda mais antigo, né? Mas quando chegou no Fordinho 29, que acho que tem alguém que lembra dele ainda, que meu pai teve um Fordinho 29. E hoje a gente monta num carro desses dos mais luxuosos, a tecnologia que o carro, né? Olha que diferença andar num Ford 29 e andar num carro moderno de hoje. Isso é o comparativo que nós podemos fazer na era inicial do Paleolítico para o nosso corpo de hoje. É comparar o Fordinho 29 com o carro. Nós também, o nosso corpo foi melhorado em muitas coisas para poder o nosso espírito estar passando por uma transição melhor aqui. Pena que o nosso corpo não vem com ar-condicionado, né? Que nem o carro, com o dia de hoje, né? Ar-condicionado já embutido, né? Esse é um acessório capaz de vir para a próxima geração. Para isso, o pensamento reclamava orientação educativa. Porque se não tiver educação e orientação naquilo que vai fazer, o que nós temos? A desordem total. De modo a despojar-se da espessa sedimentação de animalidade que lhe presidia os impulsos. Porque ainda naquela época, saindo da Paleolítico, presidia a animalidade. E preside ainda hoje. Né? Nós percebemos, logicamente, que nós não podemos generalizar, mas nós vemos ainda algumas atitudes de animalidade total. E as pessoas se perguntam, mas por que isso está acontecendo ainda? É porque aquilo está enraizado dentro daquele espírito. Aquele espírito ainda precisa de uma educação e uma orientação ainda para ele sair dessa situação que ele se encontra ainda. Deixar a animalidade de lado. E nós temos muitos ainda convivendo no planeta dessa forma. Como tínhamos também um Chico Xavier, Madre Teresa, um monte de espíritos evoluídos que estão aqui dando o exemplo para que esses espíritos que continuam na animalidade percebam que estão num caminho errado. E a melhor situação, em vez de falar, é exemplificar. Não né? Aquele ditado que fala, faça o que eu falo, mas não faça o que eu falo. Isso não cabe mais. Tá? Hoje é, faça o que eu falo e faça o que eu faço. Venha atrás. Tá? Temos que dar o exemplo se estamos a fim que saia alguma melhora espiritual desse planeta. Exigia-se a depuração da atmosfera vital, imprescindível à assimilação da influência divina. Quer dizer, o que ele quis dizer aqui? Precisava-se mudar a energia, o campo magnético do perispírito desses seres que aqui estavam encarnados. Precisava clarear aquele perispírito. Que a animalidade, os impulsos agressivos, trazem uma coisa ruim. Precisava-se mudar isso para que o quê? As energias divinas pudessem atingir o coração desses espíritos aqui encarnados, para que eles mudassem a conduta e pudessem entrar num processo evolutivo. E vocês veem que é muito demorado, né? A gente está falando simplesmente aqui, em meia hora vamos contar uma historinha, né? Mas que levou... É até difícil de falar em milhões de anos, né? Porque quando a gente fala em 70, 80, parece que já foi muito, né? Assim, quando a gente fica fechado, enraigado à parte material. Aí aparece também o quê? A ciência médica, rica de experimentação e de lógica, surgiria para corresponder às necessidades do corpo físico. Mas a tarefa religiosa viria ao encontro das civilizações, plena de inspiração e disciplina, patrocinando a orientação do corpo espiritual em seu necessário refinamento. Então, as religiões têm um papel importantíssimo
nos agrupamentos, na refinação do corpo espiritual. Tá? Apesar que, se a gente pega a história, a religião, infelizmente, não a religião, né? Seres humanos ainda desvairados pelas tentações do planeta, usaram também da religião para cometer atrocidades. Em épocas passadas, em épocas futuras, espero não ver mais, mas em épocas presentes ainda vemos algumas situações. Tá? Mas no passado foi muito maior. Só que era prescindível que a religião existisse, porque ela era o caminho para o corpo espiritual. E ainda é. E ainda é. Tá? Por isso que eu gosto demais da doutrina espírita. Porque ela não trouxe só a religião para nos ajudar nesse processo da melhora do corpo espiritual. Ela trouxe a ciência que nos explica como tudo isso aconteceu e como pode acontecer e reagir dentro de nós, e trouxe a filosofia de vida. O que é a filosofia de vida? É as atitudes que a gente toma do dia a dia. Como é que eu vou viver? Eu quero viver bem, eu quero viver mal. É uma escolha simples a filosofia de vida nossa. Se seguirmos aquilo que foi deixado por Kardec, pelos ensinamentos de Jesus, nós conseguimos ter uma filosofia boa de vida. Uma filosofia ótima que foi deixada, e que se a gente seguisse, o planeta não estaria da forma que está. Amar ao próximo como a si mesmo. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Esse mandamento é perfeito na filosofia de vida. Porque se isso estivesse acontecendo, nós não estaríamos passando por muitas das situações a que o planeta vem passando hoje, né? Aí precisava-se, então, de um enxerto revitalizador, para que esses espíritos pudessem ser movimentados por alguma coisa que os atraísse, os elevasse. Nesse sentido, a espiritualidade sublime, amparando o homem, sempre esteve amparando o homem, jamais lhe menosprezou a sede de consolo e esclarecimento. Quando mais angustiosos se lhe esboçavam os problemas da dor, com a guerra íntima entre a razão e a animalidade, aí começou aquela briga interna. Lembra o desenho do Pluto? O anjinho de um lado, o diabinho do outro? Ajuda o coitado do cachorro dentro da água. E o outro fala, larga ele lá, quer tomar teu lugar, né? Assim, é a briga da nossa consciência interna. O desenho animado, gente, tem hora que ele é muito interessante, porque ele traz coisas que a gente convive no dia a dia. É esse eu interior brigando, os dois lados nossos, para ver qual que vai prevalecer. É o cachorro bravo e o cachorro manso. Aquele que a gente alimentar é o que vai... Se a gente alimentar o cachorro bravo, nós vamos estar aí fazendo maldade e tal. Se a gente alimentar o cachorro bom, a gente vai estar calminho, tranquilo. Os dois estão dentro de nós. Depende daquele que a gente alimenta. Então, na guerra íntima entre razão e animalidade, grande massa de espíritos ilustrados, mas decaídos de outros cósmicos, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres. Qual enxerto revitalizador? Embora isso representasse para eles amarga penitência expiatória. Porque eles foram tirados de um planeta que estava passando já para um processo evolutivo maior e foram trazidos aqui num planeta, bem dizer, selvagem, para ajudar nesse enxerto a melhoria do planeta. Constituiu-se desse modo a raça adâmica, instalando no homem renovadas noções de Deus e da vida. Levantam-se organizações religiosas primordiais. Alguns deles, no entanto, movidos pela compulsão, entraram em fervoroso arrependimento das culpas contraídas no mundo aprimorado. É a consciência falando mais alto. De que provinham. E não obstante, os embaraços que lhes antepunham aos sonhos de recuperação começaram instintivamente a formar núcleos isolados para o cultivo de meditações superiores em sagrados tentames de elevação.
Por isso não devemos discutir religião. Por isso não devemos forçar ninguém a querer ser da nossa religião. Por isso não devemos alegar que a religião está levando a pessoa para um caminho errado. Porque, na verdade, o único ser que usa de erro nas suas concepções, naquilo que lhe é trazido como ensinamento, é o ser humano, é o homem. Falam que o dinheiro é que estraga o mundo. Não, é quem usa o dinheiro que estraga o mundo. A mesma coisa a religião. Sabemos que tem religiões que estão tirando proveito de pessoas? Sabemos. É problema nosso? Não. Criticá-los? Não também. Porque a responsabilidade e a consciência é deles que estão fazendo. Porque mesmo eles agindo de má fé, se tiverem, tem pessoas que vão estar lá na representação, naquilo que eles estão falando, e que vão estar com uma fé tão grande naquilo que a pessoa está passando para eles, e que ela vai conseguir também ser atendida naquilo que ela precisa. Porque na realidade, a religião é um caminho de orientação e disciplina para o ser humano. Na realidade, o ser humano só se melhora por ele mesmo. Por ele mesmo. O dia que o ser humano não precisar frequentar mais nenhuma casa religiosa para ser bom, para aprender, para se orientar, nós estaremos naquele processo de renovação, de regeneração. Porque daí é uma consciência plena, vai estar dentro do ser. A pessoa vai entender que através do seu pensamento, do seu magnetismo, é que ela vai atrair para ela o que é melhor. E aí ela vai começar a entender mais um pouquinho de Deus, de como nós agimos, de como as nossas ações repercutem, nossos pensamentos repercutem diretamente em nós. Tá? Aí nós vamos aprender a fazer o autopasse. Vai ser diferente. Quem sabe daqui umas 2 reencarnações eu estou vendo isso. Ou até mais. Se levou quase 10 mil só para a gente sair da Paleolítica para chegar da Pedra Lascada até aqui. Mais 10 mil para frente ainda. Ixi, a vida, hein, gente? Tem chão ainda pela frente. Um dia a gente se encontra por aqui ainda, né? Vamos partir para a segunda parte dos nossos trabalhos, onde lá dentro da Câmara de Paz, pessoas que já têm essa consciência de tentar dar ao próximo aquilo que ela tem de bom, estão preparadas ali dentro para fazer o passe, essa transmissão de energia, que também é um magnetismo, do plano espiritual para o médium, do médium para quem está sentado na cadeira e vai lá receber esse tratamento. Lembrando que, quando a gente toma um remédio para dor no dedão do pé, ele entra pela boca e vai agir lá no dedão do pé, não é assim? Aqui no passe também. Essa energia que a gente vai receber, o plano espiritual já sabe aonde nós precisamos. Nós só precisamos estar com a mente aberta para que essa energia possa fluir tranquilamente pelo nosso corpo e atingir o local necessário, aquilo que nós viemos buscar aqui. Uma boa noite a todos, um bom final de semana e até uma próxima de novo.